Olá, vamos falar um pouquinho sobre história das sobrancelhas. A sobrancelha é a parte do rosto que as pessoas gostam e sempre gostaram de mexer, porque elas transmitem uma emoção, elas falam muito sobre a personalidade de cada pessoa. Desde a época dos antigos egípcios já era percebido isso. Os egípcios acreditavam que os olhos era o espelho da alma. E para isso eles gostavam de deixar essa parte bem destacada. Usava-se na época um mineral de nome galena com gordura vegetal, formando uma pastinha e assim homens e mulheres pintavam suas sobrancelhas de um modo mais alongado aqui na cauda e olhos. Eles inspiraram Roma também. Só que a diferença é que em Roma os homens não aderiram a essa moda, apenas as mulheres. Mulheres romanas pintavam suas sobrancelhas com fuligem, feito de cinzas de rosas queimadas com gordura vegetal. Vamos dar um pulinho agora na história, vamos lá para 1900. Em 1900, as mulheres não tinham o hábito de fazer as sobrancelhas, elas usavam a sobrancelha ao natural. Em 1912, foi lançado o primeiro produto para a sobrancelha. Era uma caneta delineadora que servia tanto para a sobrancelha como os olhos e foi lançado em Paris. Em 1920, influenciada pela estética melindrosa, as mulheres retiravam todos os pelinhos das sobrancelhas e redesenhavam. Porém, esse desenho era meio gótico, era caído, totalmente caído, dando aquele ar de tristeza no olhar. Em 1930, as mulheres com sobrancelhas e redesenhar. Só que nessa época o desenho ele era bem acima, era um desenho mais arredondado e lá em cima, distanciando bastante então essa sobrancelha da pálpebra, dava-se aquele ar de indiferença, aquele ar de mistério. Em 1940 as mulheres usavam então as sobrancelhas um pouco mais naturais, elas respeitavam o desenho da sobrancelha, retirava-se o excesso e usava-se assim mesmo, ao natural. No finalzinho de 1940, as sobrancelhas voltaram a engrossar. Na década de 50, as sobrancelhas eram em formato de V invertido. As mulheres usavam essa sobrancelha bem marcada. Isso ficou bem registrado aí na história de atrizes famosas da. Em 1960, as sobrancelhas elas eram bem variadas, mais fina, como a de Priscilla Presley, as sobrancelhas mais grossas, como a de Sophia Loren, que era uma sobrancelha mais alongada e toda penteadinha para cima. Em 1970, as sobrancelhas eram bem parecidas com a década de 40. Elas eram mais finas, mas ainda se respeitava aquele ar mais natural. Na década de 80, a gente lembra muito dos fios arrepiadinhos das sobrancelhas da Madonna. Nessa época se usava a sobrancelha mais grossa e toda penteadinha para cima. Nos anos 90, a sobrancelha voltou a ficar fina. As mulheres retiravam totalmente seus pelinhos, ou com pinça ou com navalha, e redesenhavam. E essa moda durou, viu? Essa moda foi até inícios de 2000. A partir de elas tiveram uma outra mentalidade em relação a isso, começaram a entregar seu rosto para profissionais da área. Para finalizar a história, tenho que falar para vocês que nós estamos no melhor momento das sobrancelhas. Hoje em dia nós trabalhamos com design estratégico, trabalhamos simetria facial, trabalhamos o natural. Dessa forma a gente consegue trabalhar com mais liberdade esse mundo sensacional, espetaculoso que é o mundo das sobrancelhas.